procurei não preparar nada escrito, porque eu achava importante assistir novamente junto com vocês, para poder estar conseguindo novos significados. Porque eu já assisti esse filme há algum tempo, na época em que ele foi lançado e foi para as prateleiras, né, das locadoras. E naquele momento ele me causou vários sentimentos, vários aspectos eu consegui levantar, né, diante daquele momento. Mas eu queria poder também estar aqui junto com vocês, compartilhando de novos significados desse filme para mim. Uma coisa que eu acho importante, a gente está começando a pensar, é que quando eu via a propaganda, eu não sei se todos aqui já tinham assistido, se alguns já assistiram pela primeira vez. Eu gosto muito do Selton Mello. Quando eu via a propaganda, o palhaço, eu imaginava uma comédia, né, do começo ao fim. E qual foi a minha surpresa? Que esse filme vem justamente falar do outro aspecto, de quem é o ser humano que se coloca no brincadeiro como um palhaço. Então a gente não está aqui para tratar de quem faz as pessoas rirem, mas do ser humano que, dentro da sua vida, da sua atuação, tem também um papel de fazer as pessoas rirem, né? Gostei muito do filme logo que assisti, comentei com algumas colegas e várias pessoas não haviam gostado. E aí isso me levou a refletir muito o quanto que lidar com o inesperado do filme e se deparar com toda a angústia existencial que o Benjamin traz à tona na trajetória dele, poderia estar sendo difícil. E isso eu acho que precisa ser muito discutido. Ele parte de um ponto, que é o brincadeiro do circo, que é uma herança, né? O circo era do pai dele, ele herdou isso, e ele termina nesse mesmo ponto. Só que ele tem que fazer todo um percurso para se encontrar enquanto pessoa. Porque até então ele era apenas o filho do dono, ele era o palhaço daquele picadeiro, e ele era aquele que tinha que dar conta da vida das outras pessoas. Ou seja, ele tinha uma vida no sentido de apropriação da sua identidade inautêntica. Ele não conseguia se encontrar dentro daquele campo em que ele estava inserido. Ele não conseguia perceber direito os sentimentos dele. Ele não conseguia expressar os sentimentos dele. Ele era um palhaço que fez todo mundo aqui rir na primeira cena que ele entrou. Mas a hora que ele sai daquele picadeiro, ele é inexpressivo. Porque faltava para ele encontrar quem eu sou, qual é a minha identidade, qual é o meu espaço nesse mundo. E essa foi a grande angústia que ele vivenciou em toda a trajetória dele. Ele precisou se desvincular desse circo, que foi um local dado para ele, não escolhido. E nós todos somos lançados no mundo e nos é dado alguma coisa, mas nos é dado um nome, nos é dado uma família, nos é dado alguns sonhos, né? As pessoas, elas projetam coisas sobre as nossas vidas antes mesmo da gente nascer. E para ele não foi diferente. Aquele local não foi um local onde ele se reconheceu e escolheu, foi um local que ele teve que se apropriar. E ele abandona isso para viver uma vida diferente, entre aspas, normal. Trabalho, casa, como a maioria das pessoas aqui. E perceber que no final de tudo ele era o palhaço. Era o que ele sabia fazer, era o que ele precisava fazer. E ele vai reconhecer isso no outro. Nós nos reconhecemos no outro. É o outro que é o nosso espelho. A gente precisa do olhar do outro para poder nos entender enquanto ser humano e formar a nossa identidade. E ele foi perceber a importância dele quando ele viu o chefe
que era uma pessoa sisuda, seca, direta, contando piadas e fazendo todo mundo rir. E as pessoas riam de verdade, não era mentiroso, não era um puxa-saquismo porque ele era chefe. E foi então que ele descobriu que ele tinha que fazer todo o caminho de volta, porque aquilo que ele havia recebido gratuitamente tinha a ver com o ser dele. E quando ele se apropriou desse presente como dele, que ele entendeu que aquilo pertencia realmente ao ser dele, ao projeto de vida dele, ele pôde voltar à vida com autenticidade. Vocês percebem que quando termina a última apresentação, que quando ele aparece surpresa do pai, ele sai de dentro do picadeiro uma outra pessoa. É o Benjamin. Só que agora é um Benjamin consciente da sua condição no mundo. Consciente de quem ele é. E na vida é isso que a gente tem que estar percorrendo o tempo todo. Procurar tomar consciência de quem nós somos, o que nós fazemos, o que realmente é meu, o que é do outro e o que tem no outro que pode ser meu. É isso que a gente tem que aprender desse filme para poder olhar. Se a gente for pensar também na questão do palhaço, o palhaço ele não é uma figura somente de fazer rir. Isso ficou muito, por um tempo, talvez muito enraizado na nossa cultura, porque os palhaços circenses são comediantes. Mas nós temos palhaços bravos, nós temos palhaços tristes, nós temos palhaços assustadores. Se a gente for ver ao longo da história, chegou o nosso amigo Kleber. Ao longo da história, né? O palhaço nem sempre é aquele que faz rir, mas é aquele que expressa um sentimento. Ele, na verdade, põe uma lente de aumento em cima de um sentimento. O sentimento de ironia, o sentimento de sarcasmo, o sentimento de ingenuidade. Então, quando o Gustavo Tomelo pensa em dirigir esse filme, não sei, porque eu também não li as entrevistas dele, mas eu acredito que uma das questões que fica é: vamos falar do sentimento que o palhaço traz, não da figura dele como a sociedade imagina que tem que ser, que é aquela pessoa que faz todo mundo rir o tempo todo, mas sim daquela pessoa que denuncia para nós, seres humanos, os nossos próprios sentimentos, que é uma coisa que atualmente a gente tem uma grande tendência em fingir que não existe. Nós estamos na era do sentimento Facebook, em que todo mundo está feliz, né? Todo mundo tem um monte de amigos, 649 amigos no Facebook, mas não sai de dentro de casa, não é verdade? Não se relaciona olho no olho. Então, ele vem denunciar esse sentimento que a gente quer esconder. A angústia existencial, o estar perdido no mundo, apesar de aparentemente se ter tudo. Era uma vida difícil, mas ele tinha. Rendia dinheiro, eles se sustentavam, eles eram uma família. Eles estavam o tempo todo juntos, eles brincavam, eles tinham festa. Tinha criança, tinha animal. Tudo que uma família proporciona. Mas aquilo não estava sendo significativo para o Benjamin. E é isso que a gente precisa encontrar enquanto seres humanos. O caminho dos nossos sentimentos, o caminho dos sentimentos também que a gente considera negativo. Né? O caminho da tristeza, da angústia, do parar para pensar, do rever, né? Do refletir. E é isso que o palhaço vem trazer para a gente. Ele traz um pouco de riso, é claro. Se a gente não rir também um pouco dessas questões da nossa vida, a gente não suporta. A gente só vai decaindo e sucumbe. A gente precisa rir também, mas a gente não pode só ficar no riso, né? Senão a gente fica artificial.
E uma figura muito importante no filme, aí eu acho que cada um pode pensar e botar um significado particular sobre ela. Qual que é? Vamos ver se vocês lembram. A menina. A menina é uma pessoa importante também, mas eu queria falar de um objeto. Desejo? Desejo dele, porque ele sentia calor. Desejo dele, né? O calor. Que é o que ia trazer um conforto para ele. Ele se sentia incomodado. Ele achava que o ventilador ia resolver o incômodo. Aí, aonde ficou o ventilador no final? Na menina. Na menina, que era para ela manter, né? Talvez, não sei. A menina, ela faz uma coisa da perpetuação, né? E aí ele já dá um ventilador para ela, para talvez ela não sofrer com o calor. E o interessante do ventilador é que, assim, ele pode estar em movimento mesmo sem estar ligado, né? Porque tem a cena dele vindo no caminhão e o ventilador rodando. E ele feliz da vida com aquele ventilador no colo, né, gente? Parece criança com um brinquedo novo, né? E, assim, o ventilador é um instrumento que talvez não precise tanto de energia para se movimentar, está sempre em movimento. Diz não, né? Porque ele pegou um ventilador teimoso, não é assim que a gente chama? Que fica virando de um lado para o outro, né? Ou seja, ele se impõe, né? E ele também areja. Eu acho que é isso que você está falando, né? Trazer um pouco de ar. Uma reciclagem. Vou passar para o Elton um pouquinho, senão eu fico com o microfone na mão, dou espaço para ele. O Kleber já conhece isso, né, Kleber? O meu marido perguntou até que horas que vai. Eu falei, eu acho que até às 6. Ele falou, nossa, tudo isso. Eu falei, não é que a gente começa a discutir às 4, mas a última vez que eu fui, a gente saiu 6 horas de lá. Tô brincando, gente. Bom, eu vou me atentar mais ao filme inicialmente para tentar fazer uma análise dele, tá? Bom, pegando carona nisso que a Alexandra falou do ventilador, que é uma coisa muito presente no filme o tempo todo, né? Eu encarei mais essa questão do ventilador como uma reciclagem, ou seja, a falta de identidade que ele está no momento, né? E que ele precisa reciclar aquilo dentro dele. Então, o que ele faz? Ele vai em busca de reciclagem, de buscar ter a identidade, porque ele não tem nem identidade, né? Então, ele vai atrás disso aí e alguns aspectos do filme que também me chamaram muita atenção, né? O nome do circo, né? Circo Esperança, né? Ou seja, era aquilo que ele estava buscando, mas ao mesmo tempo não tem esperança ali dentro da família circense, né? Estão todos apagados, né? O tempo todo, do começo do filme, eles estão agindo, mas como se fossem uma profissão sem brilho. Eles não têm alegria no olhar, né? E à medida que começa a acontecer essa reciclagem, ou seja, que começa o Benjamin sair para buscar a sua identidade, buscar o seu eu, né? Começa a haver um movimento de toda a família. A ponto que a moça também, né, quando o pai do Benjamin descobre que ela acaba falando dinheiro ali, ele mostra para ela, eu sei o que você está fazendo, mas tudo bem, né? Então você pode seguir, mas você não faz parte disso. Ou seja, vamos limpar as coisas ruins, né? E também a menina, né? Porque a menina é um aspecto interessante, né? Porque ela percebe tudo aquilo, mas ela fica na dela, né? E vai respeitando. Ela percebe que o pai é explorado pela moça, mas ela permanece na dela, né? E depois, quando ela consegue resgatar isso, né? Porque junto
acontece uma coisa dinâmica na família circense, né? Que começa a haver essa limpeza das coisas. E aí ela também, a cena final do filme é muito interessante porque, além desse aspecto, né, que vocês comentaram da menina, com o ventilador, tem também a entrada dela dentro do circo, né? O que é a criança, né? É o futuro, a esperança, né? E ela entrando dentro do circo, né? Provocando um pouco de trazendo esperança no futuro com a esperança, né? Eu achei isso um aspecto muito bonito do filme, né? E outro detalhe que eu tinha reparado no filme foi com relação à escolha dos nomes dos palhaços, né? Puro Sangue e Cangaré. Quando a gente fala em Cangaré, a gente pensa naquele cavalo chucro, né? Sem força. Sem força, assim. E aí sem raça. E aí depois, quando ele volta já inteiro. Vocês percebem isso no olhar dele. E esses são os aspectos que eu acho que mostram bem essa reciclagem, né? E isso que a Alexandra falou, que é muito interessante, que é um aspecto do mundo atual, é que a gente está muito trancado dentro de casa, né? O computador, a gente está sempre atrás de uma tela, vestindo máscaras, né? Só para completar esse espaço, quando eu escolhi esse filme nessa sequência, não se imaginava que a gente ia estar na posição que nós estamos hoje lá fora das discussões, né? Então você vê que o aspecto do filme mostra um pouco daquilo que o Brasil está vivendo hoje. Se você fizer uma analogia bem da reciclagem, né? Exato, a gente querer descobrir alguma coisa que está dentro e que a gente, até o filme dá um alento que vai ter um final feliz, né? Então, é interessante que o filme encaixa num momento atual e a própria população, o próprio Brasil está procurando um norte, né? A gente quer, não tinha rumo, o Brasil está sem rumo, então as pessoas estão procurando um rumo, exatamente nessa linha do pensamento do filme. Acho que não foi proposital, né? Você não projetou todo esse movimento, né? Descobrimos aqui quem é que gerou uma parte. Tem que dar certo, eu vou dar um jeitinho, né? Mandou umas mensagens. Aí o Kleber tá profético, além desse filme teve do Papa também, né? Que foi antes da renúncia. Acho que ele tem. Vou abrir uma tenda, né? Esse filme também retrata bem as aflições que passa a maior parte do povo brasileiro, né? Que apesar de pesados, ele se orgulha de ser brasileiro, sorri muitas vezes, faz fazer sorrir, né? Consegue sorrir dos outros, né? Não sorrir, né? As aflições é a nossa vida desse filme, né? Porque ser feliz e fazer sorrir. Ele gira todo no interior, né? Onde tem zona rural, o circo é armado em locais distantes, não é verdade? Então acho que a questão está da interioridade também. A pessoa que corta a cana para sobreviver, o prefeito que tem uma esposa que é cabeleireira, né? Essa coisa de cidade interior, né? Mesmo sendo na zona rural, praticamente, precisar da autorização da prefeitura para montar o circo, dificulta a vida da pessoa. Na verdade, o fiscal queria um convite, né? Assim como o delegado queria o dinheiro. O prefeito queria mostrar o filho. Para pegar a gravação. Tá certo. Ah, isso não grava. Nós estamos sendo filmados. Se alguém tiver alguma coisa para dizer, posteriormente aí, o microfone está comigo. Não se aveste não, gente. Podem falar. Acho que é mais assim, como colaboração, né? Na época eu vi algum comentário, mas que
porque me parece que o Selton Mello ele tem alguma origem em Passos. Não sei se alguém viu, assim, não sei se ele é de lá, alguma coisa. Ele é de Passos. Então, ele é de Passos, né? Então, eu vejo que esse filme ele também fez um pouco da história dele, porque enquanto o Benjamin foi se descobrir em Passos, ele estava trabalhando em Passos, né? E aí, enquanto artista, né, o Selton Mello no filme foi para Passos também, né? E esse cenário que parece ali dos filmes, porque coincidentemente eu fui criada naquela região também, né? E era isso mesmo, o circo, cidade pequena, né? O circo é alegria, então realmente a cidade parava para ir ao circo. O prefeito ia ao circo, a prefeitura, né? A gente tinha até gincana da escola no circo, uma coisa assim, aquela história de passagem para o pano, para ver o circo sem pagar, tudo isso, é bem aquilo mesmo, né? Então esse filme eu já tinha assistido, né? Eu acho que para mim assim, me tocou muito, né? Essa questão da busca da identidade, né? E eu vejo assim, né? Que para o Selton Mello teve isso também dele querer colocar um pouco dele, né? Pela questão da escolha da cidade, né? Que é o Passos, no caso. Eu não aguento, né? O microfone vai passando, a mão vai começando a coçar, já querendo pegar o microfone. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a Alexandra e ao Elton, né, por estarem aqui com a gente. Né? Eu acho que a mesa hoje está muito feliz, né? Porque são duas pessoas extremamente humanas, né, que eu conheço, podendo falar de um filme tão humano. Né? Então, agradeço assim, de coração a vocês por estarem aqui. Né? E queria instigar um pouco, a gente já está conversando sobre alguns aspectos que o filme coloca. Né? É interessante pensar nisso que o Nelson estava levantando, da coincidência do momento atual, né? De como que, de certa forma, a gente tem um Benjamin solto aí pelas ruas, batendo cabeça. Né? Meio sem saber o que quer, com 10 mil propostas ao mesmo tempo, mas efetivamente ainda não se sabe exatamente o que o Benjamin quer. Talvez o Benjamin mesmo não saiba quem ele é. Então não dá para você pensar no objetivo se você não sabe da sua capacidade, daquilo que tem dentro de você. Então, quando o pessoal fala, né, via Facebook, por exemplo, o gigante acordou. Eu não sei se ele acordou, eu não sei se ele sabe que ele é gigante. Quando ele acordar, talvez ele saiba que ele é gigante. Né? Então, eu queria trabalhar, lançar uma possibilidade de a gente estar pensando nesse filme. Quando vocês falaram da questão da esperança, pensando um pouco no aspecto que vem antes da esperança. Porque na minha maneira de ver, a esperança, ela é filha da confiança. Se você consegue confiar em alguém, você consegue esperar. Que é um pouco a vivência que a criança tem. Né? A criança consegue aguentar entre uma mamada e outra, chorando, quando a mãe fala: calma filho, mamãe já está indo, espera um pouquinho. A criança acredita que a mãe vai satisfazer, que a mãe está lá. Aquilo dá uma sensação para ela muito grande e boa de que ela pode esperar, mas primeiro ela tem que confiar. Não tem como haver esperança se você não tem confiança. Né? Onde está a confiança do Pangaré? Não sei, algo para a gente pensar. Onde ele punha todas as fichas dele? Também não sei, é algo para a gente pensar um pouco. Né? E aí eu pego um pouco o gancho que a Alexandra estava dizendo, que a gente só se constitui sob o olhar de alguém. Né? Sem o olhar de alguém, a gente não consegue ter uma constituição como pessoa, como sociedade. Né? E é curioso no filme que tem poucos olhares para ele. Pouquíssimos olhares.
né? E aí é inevitável pensar, por exemplo, em crianças, filhos de pais e de mães depressivos, em que o olhar sobre os filhos não é um olhar de vida, muitas vezes é um olhar de morte, é um olhar às vezes de diferença. Como é que essas crianças acabam ficando, né? Talvez o filme retrate um pouco uma criança que conseguiu se constituir sem estar tão plugada no olhar de uma outra pessoa. Como é que ela se constituiu, então? Que resiliência que é essa? Da onde vem essa força toda? Eu também não tenho resposta. Estou levantando algumas questões para a gente pensar, não necessariamente teoricamente, mas pensar na prática mesmo, né? Porque como é que você pega uma criança que vem do fundo de uma favela, de um ambiente completamente terrível, violento, sem modelos saudáveis, e que de repente ele se destaca daquilo e se constitui uma identidade saudável depois? É um milagre? Não sei. Né? Mas é algo para a gente estar pensando também, porque senão a gente fica nessa ideia de que é sempre o olhar do outro que constitui. Concordo, mas e quando não tem esse olhar? O que pode substituir esse olhar? Olha, uma coisa que eu aprendi nesses anos de psiquiatria, né, foi uma coisa que o doutor, o meu professor, sempre falava, né? Às vezes a gente faz essa fuga para a saúde, né? Ou seja, para a gente resgatar alguma coisa de bom, né? Buscar a saúde que nos possibilita suportar. Eu entendo, pegando pelo filme, que aquele pai, ele realmente também estava com um ar de tristeza quando ele estava nos bastidores, né? Ele não passa um ar de tanta alegria assim, não. Mas eu acho que, de alguma forma, o Benjamin tinha uma confiança que ele podia voltar para aquele bar. Eu sinto, né, assim, quando eu vejo o momento em que o pai diz para ele assim: rato come queijo, gato bebe leite e eu sou palhaço, e você? E aí ele permite que o Benjamin fique, na verdade, né? Porque eles vão embora e o Benjamin fica. Mas ele não diz assim para o Benjamin coisas do tipo: se você sair desse círculo, você não volta nunca mais. Ele deixa uma porta aberta. E eu acho assim, nos meus anos aí de trabalho com crianças, né? Concordo com você. Da onde vem a resiliência quando alguns lares estão destroçados, mães deprimidas, pais alcoolistas e uma escola que também não consegue dar um apoio, porque é um espaço que poderia oferecer saúde, mas infelizmente não está oferecendo também em muitos momentos. Mas eu acho que eu percebo que ainda, por mais que a mãe seja deprimida, por mais que o pai seja alcoolista, existe um desejo de que essa criança seja feliz, por menor que seja. Porque quando eu não sinto isso diante da família, aí o universo dela é um encarceramento mesmo dentro de algumas questões mais doentias. Não sei também, né? Assim, é uma questão que eu estou falando de experiência, né? Mas eu acredito muito que possa haver no mundo pessoas que entrem em contato com aquelas que estão em sofrimento. Acho que por isso que eu fui fazer psicologia também, não sei, né? Que resgate isso. Que acho que é um pouco o que a gente tenta fazer quando trabalha no CAPS 2, com pessoas em sofrimento, assim, terríveis, ou quando a gente senta numa triagem e escuta uma história de pessoas totalmente destroçadas e tem uma criança ali no meio, e assim, o impulso é do tipo: vamos salvar pelo menos a criança, né, que é a esperança. Manda para o conselho tutelar, manda para isso, manda para aquilo, mas não dá para salvar sua criança. Eu preciso tentar fazer alguma coisa por todos ali, né? Porque a gente também fica um pouco nesse movimento de querer
sair correndo e apagando incêndio, quando na verdade a gente tem que parar e ajudar as pessoas a se olharem, né? Aquela mesa do prefeito foi muito interessante também. Nossa, gente, esse filme tem muitos símbolos, né? A gente fica horas tentando lembrar de cenas assim, porque a câmera vai passando e vai mostrando o comportamento de cada um ali. Eles não estão tanto se olhando, né? Cada um está meio fechado dentro do seu mundo, mas eles estão em círculo. Você percebe que sempre tinha um movimento de tentar estar unido, né? Por mais que eles tivessem essa dificuldade. Eu não sei também, né? São coisas assim que eu sinto. Eu acho que eu sou uma pessoa muito poliana, né? Eu sempre acredito nas coisas mais pro lado positivo do que pro lado negativo. Mas eu acho que resiliência vem disso também, né? De uma gota que seja do sentimento de ser amado, né? Acho que é isso que é a maior questão. É a criança perceber que ela pode, que ela é digna de ser amada, né? Por alguém. Ao meu ver, não sei você. Acho que cada um pode dar a sua opinião aqui. O que eu queria assim, até comentar, assim, que foi um fato que me chamou muita atenção no filme também, essa questão. Porque o Puro Sangue, né, o Paulo José, ele estava também com um aspecto depressivo. O circo começa assim, no bastidor ele é depressivo, a paisagem, aquelas fazendas decadentes, né? Aí chega no local que tem lá o cara que foi rico, que fez tecido, e aí depois foi investir no arroz, perdeu tudo. Aí fala, aí esse cara que usa né, o gato toma leite, o rato come queijo. Eu tinha, cada um tem que fazer o que quer, o que sabe, né? E aí o Paulo José já dá é como se caísse uma ficha para ele. Aí ele repete isso pro Benjamin, né? Mas o Benjamin não acredita naquilo, porque não tocou ele, porque não basta, né? Tem que tocar, né? E aí isso também é um ponto que eu fiquei pensando assim, né? Porque aquilo foi dado ao Benjamin no circo, né? Questão dele. Mas eu acho que ele e outras pessoas também, né, as outros jovens, que acho que é uma coisa que falta hoje, essa questão da escolha. Ele não sabia se era aquilo, porque o filho do circo, do circo, eu acho que é muito triste, que ele fica meio que, né, condenado assim, artista circense. Se ele não quiser, o que ele vai saber fazer? Né? Então, essa gato toma leite, o rato come queijo, eu sou artista circense, isso não precisa ser assim, né? Eu nasci no circo, mas eu posso querer ser outra coisa. Eu acho que isso a gente também tem que pensar nas opções, né? Que as pessoas também têm direito a escolher, acesso à educação, toda uma estrutura por trás, né? Tanto que até, eu não sei hoje, mas hoje a gente não tem mais muito circo, mas eu que vivi numa região que tinha muito circo, e estudava no grupo escolar, né? Então era uma classe só, então de vez em quando tinha alunos de circo na classe, eram uns alunos grandão, ia na primeira série junto com a gente, não conseguia passar de ano, né? Não sei se alguém aqui era uma realidade triste a vida do circo. Então, para a gente que está de fora, você nem entende porque que esse circo familiar acabou, né? Porque limita mesmo as escolhas, né? Hoje a gente não tem um circo, mas tem as famílias que querem controlar os filhos, né? Querem que os filhos sigam aquilo que eles acham que deve ser o melhor, principalmente voltando ao lado financeiro. Então, as famílias, os pais, as mães querem que o filho seja tal coisa, porque isso vai dar mais retorno, vai ter uma vida melhor. Ou seja, dão um circo para ele sem que realmente seja o que ele procura. E no final, que eu vejo, a hora que ele volta, você vê que as pessoas que estavam tristes, lá todas perdidas, se encontram dentro do olhar e do Benjamin ter se encontrado, eles se encontram também. Que a atmosfera do circo muda. Né? Quando as pessoas veem que ele se encontrou e usam ele como um centro, uma referência, né? Que estão no caminho correto. Então, e aí trazendo para o dia da gente, exatamente os pais querem que os filhos sejam algumas coisas que não necessariamente
é aquilo que eles querem, mas também não mostram o que é aquilo. Querem porque querem, mas não mostram, não demonstram, não apresentam o porquê da vontade. E assim, ó, eu tenho percebido, eu percebi esse último semestre que a gente fez alguns estágios na área de escolar, é que o pior do que os pais quererem mostrar o caminho são pais que são totalmente alienados, que criam filhos alienados. A gente percebe que eles não sabem o que eles são, não sabem para que eles estão, por que eles estão ali na escola para aprender, por que eles estão nesse mundo, qual é o objetivo. Então essa falta de objetividade, essa falta de saber quem eu sou, para que eu estou aqui, essa total alienação mesmo é que eu estava falando sobre o logo agora, né? Eu pensei nisso, a maioria das pessoas não sabe, a gente mesmo, que às vezes vive constante reflexão, cada vez que a gente assiste, eu assisti esse filme 4 vezes, e cada vez que eu assistia ele, eu descobria, eu refletia sobre alguma coisa, e isso é uma constante na nossa vida, a gente vive refletindo. Imagina agora quem não tem essa possibilidade de fazer essa reflexão, como a gente vê a maioria dos jovens por aí. É bem complicado. O ser humano, ele é ser de possibilidade. Eu acho que tudo que vocês estão colocando se reflete no fato de se impossibilitar ver possibilidades, né? Quando a gente fala de uma família controladora ou de uma família alienante, e aí a gente tem todos os outros aspectos, né? A própria sociedade, ela é alienante, né? E realmente a gente tem que dar espaço para se pensar no que está no entorno. E nem sempre o que está no entorno é o que eu quero que meu filho veja, mas eu posso estar junto nessa descoberta, né? Eu posso estar junto para ajudar ele a pensar, até mesmo se é isso que ele quer ou se é isso que ele entende. Eu tenho que estar na proximidade. Só que é mais fácil de estar nela. É muito mais fácil. Por que a gente fica questionando? Nossa, antigamente o pai olhava e todo mundo obedecia, agora não mais. Porque agora as crianças, elas têm a possibilidade de questionar um pouco mais as regras. E a gente não dá conta de ser questionado, porque a gente também está alienado. Né? Enquanto pais, enquanto profissionais, a gente está assim num momento de descoberta, né? E o que eu acho bonito na simplicidade daquele pai é que ele abre essa possibilidade para o Benjamin. É nesse momento que o Benjamin se permite sair atrás de passos, a princípio, é claro, por causa de uma moça. A gente sempre tem que ter um objetivo. Embora o objetivo fosse maior, fosse a busca da identidade, a moça dava uma motivação e tanto para ele. Tem um aspecto, tudo precisa de um start, né? E tem outro aspecto que é interessante também, por que passos, né? Não só eu acho que é a resgate da cidade, do Celto Melo, mas os passos em direção ao crescimento. Passos, né? De caminhada. Eu queria, na verdade, trazer um novo olhar para um aspecto talvez mais sutil desse filme, mas que é muito caro na minha realidade atual, que é a questão da liderança. A gente observa na trupe do circo, né? Todo mundo seguindo os passos do líder. Ele é triste, eterno, e todo o povo ao redor é triste e eterno. Quando a gente vai lá para Passos, o Zé Bonitinho está lá de chefe, está rindo, brincando, está todo mundo rindo e brincando. E na realidade atual nossa aqui, isso eu observo demais, né? 25 anos de saúde pública, na realidade atual da saúde pública, que está depauperada, a gente observa isso. Os nossos líderes estão com a chama apagada, as equipes todas estão com a chama apagada. E a busca talvez seja como reacender isso, né? E o ruim da saúde pública é que as equipes não escolhem seu líder, né? É o externo, é o povo que escolhe o líder maior. E às vezes ele traz uma coisa que detona, né? Nossa região aqui, nos últimos 10 anos,
Eu acho que isso ficou muito evidente, né? Assim, existia um líder que tinha um aspecto mais agressivo, todo mundo começou a ser mais agressivo. As portas eram fechadas, você não conseguia conversar, nem nada. Um outro líder era mais corrupto, sei lá. Parece que isso acaba permeando tudo. A importância dessa questão de liderança, que é muito pouco trabalhada. É estudada, mas é pouco trabalhada. Acho uma coisa interessante. Um pouco puxando um pouco essa linha de identidade de liderança que eu falo. As questões Espera que são grávidas. É todo mundo aqui gravadinho. E a empresa a qual eu trabalho, a gente teve uma mudança de liderança há um tempo para cá, que traz muito isso que ele falou, uma mudança de visão, uma mudança no jeito de liderar, e acabou culminando essa semana numa greve inédita, né, a qual a gente teve um start, como foi dito, que era uma participação de lucros, né? Na verdade eram R$25, não foi os 20 centavos, mas foi R$25. E exatamente o que ele fala, que o grupo teve um start de se repensar como classe, né? Como os R$25 me fez pensar sobre como eu estou sendo liderado e quem eu sou e que espaço eu ocupo nesse lugar que até então era tão bacana de se trabalhar, né? Então eu vi muito nos corredores sobre pressão de gerentes que tiveram uma postura referente ao líder maior. Então quando o líder maior tem uma identidade, todos os outros líderes têm a mesma identidade. E foi muito claro ver as pessoas se perguntando que lugar eu estou me ocupando aqui hoje, que não se tinha, e que o que eu quero, né? E depois que acabou todo o movimento, na sexta-feira, a esperança de que algo mude em relação, que nós não fizemos isso por causa de R$10, nem R$100, R$200, nós fizemos isso porque queremos um lugar melhor. E foi bacana ver as pessoas, ver os operadores se repensando, né? E a volta, quando nós voltamos, e que foi uma conquista, que a fábrica voltou atrás e procurou o sindicato, deu essa esperança e esse brilho no olhar que o palhaço teve, né? E esperamos que as coisas melhorem a partir disso, que se aprenda, né? Com essas coisas. Então eu me identifiquei muito também. E quando ele falou, era exatamente o que eu estava pensando mesmo. Eu trabalho com dependência química e eu tenho uma atividade igualzinha a essa, semanalmente com meus pacientes. A gente assiste o filme e depois a gente discute o filme. É uma atividade muito interessante. Alguns ficam reativos, saem da sala, outros choram, outros se recusam a assistir, alguns assistem, participam muito bem. E é muito interessante, eu lembrei muito deles aqui. Né? Porque a gente procura estar trabalhando assim, a parte do contexto da doença, a gente conversa sobre essa questão muito parecida assim, do mito do herói, né? Que o dependente químico ele fica muito apegado nos aspectos adolescentes, ele não consegue adultecer. Façam tudo por mim, não preciso fazer nada por ninguém. Eles não conseguem fazer essa viagem que o palhaço fez. Sair de si é o mito do herói, né? Ir atrás da ânima que o confirma, você é engraçado, e volta. Né? Então o dependente químico não consegue fazer isso. E muitos são pais. E eles não conseguem ser pais, porque eles ainda não aprenderam a deixar de ser filhos. E os pais não conseguem deixá-los adultecer também. Aí a gente vê toda a patologia da família. E os filhos deles, pequenos, de 8, 7 anos, quando vêm para a internação, dizem, pai, você vai ficar bom, né? Você vai fazer tudo direitinho, né?
Então, o que acontece? Os filhos são os pais dos pais, porque eles não são pais. E ainda fala, vou estar te esperando, eu vou vigiar se você não vai fazer mais aquilo. Então, o que eu percebo? Que hoje em dia os pais não podem ser pais. Porque na nossa sociedade a gente não pode adultecer. Eu estava vendo a Xuxa ali, que me saia. Né? A perna dela. Eu senti um contraste. Se a gente vê um filme desse, eu me deparo com a Xuxa ali. Aí eu olhei e falei assim, nossa, o que é isso? Né? A Xuxa de me saia, uma perna maravilhosa. E ela fala bicho. Adolescente, né? Então, não existe aquela referência. Eu não posso adultecer. Eu tenho que usar me saia igual a Sasha. Cadê a referência da filha? Né? E no caso da dependência química, o que eu vejo? Existe uma personalidade que predispõe, existe todo um contexto, lógico. Mas eles não conseguem fazer essa viagem de ir e voltar. Eles vão para o uso e não voltam. E aí eles ficam eternos meninos perdidos na terra do nunca. Meninos perdidos. Meninos perdidos, eles não são Peter Pan. Eles não são Peter Pan, eles são os meninos perdidos. E eles me convidam a brincar doente com eles. Isso que você está trazendo dessa maneira assim tão bonita, eu trabalhei muito pouco tempo em dependente químico, porque como eu passei em concurso público, você entra na vaga que tem, né? Então a minha primeira vaga foi no Carlos Adê. E assim eu percebia muito isso. Eu falava, parece que quem tem dependência química estacionou. Estacionou no sentido mesmo de maturidade, não vai, né? E assim, é um trabalho de muita família, né? Que a gente tem que fazer com eles, de muita paciência, que mexe com os nossos preconceitos, barbaramente, né? Então, realmente, eu sinto que eles são os meninos perdidos também. Eles são os meninos perdidos. Às vezes eu olho no grupo e eu vejo. Porque o Peter Pan ele ainda vai para a Terra real. Ele transita do real para a fantasia, para a magia. Ele convida as pessoas do real para a magia, né? Mas os meninos nunca saem de lá. Os meninos perdidos não. E eles convidam a gente o tempo todo, me amam. Sim. Para eles, permissividade é sinal de amor. Sim, a permissividade, sim. E a gente tem que entrar no jogo e dizer para ele, te amo, mas não concordo com o que você faz. E vocês podem ver, porque assim, falando da dependência química, depois eu comento um pouquinho da liderança, mas assim, o tempo todo tem a pinga, né, no filme. Questão de cidade interior, alambique dentro do quintal de casa, né, mas existe sim uma coisa de embriaguez, de ter que fugir desse contexto tão parado, tão empoeirado, né? E a única vez que ele se permite entrar nesse processo, que ele bebe uma pinga lascada do lado daquela moça, né, daquele pede sutiã para ela, né, é onde ele sai totalmente de qualquer foco. Que ele entra no picadeiro dele, ali ele não é nada, ele é o não ser, né? Ele não é o palhaço mais, ele não é o Benjamin, ele não é nada. E aí para ele acho que foi o basta, né? Foi onde ele percebeu, eu tenho que me encontrar, porque senão eu ia me perder de vez. Aí ele ia para esse é o momento do desvio. Sim. Quando eu me deparo com a minha inabilidade de lidar com as demandas da vida, eu descubro o código de mim. Sim. Pode ser pinga, pode ser um significado desse código. Pode ser outra coisa, entendeu? Pode vir né? Sim. Então, ele não tem um enfrentamento da dificuldade quando ela pede o sutiã. Ele não consegue nem dizer, eu não dou conta. Some, não tem sutiã para mim. Não sou eu que vou conseguir. Não tem peito, como é que ele vai conseguir o sutiã? Ela que tinha que ir atrás do sutiã dela, mas assim, a dependência, eu acho que é isso que os dois trazem, né? A questão da liderança, a dependência que o liderado acaba tendo com o líder, ao ponto dele próprio não conseguir se autogerir, né? Porque o líder ele tem que gestar, ele não pode comandar, né? E acho que quando você traz o pai com a dependência química, ele não consegue gestar
pensar nem a própria vida, que está a vida do filho, né? E falando de gestar, muito linda a cena que ele sai debaixo da saia dela. Sim, maravilhoso. Né? E o piano aí, um mito de morte e renascimento, né? A morte do palhaço, o renascimento do palhaço, o mito do herói, aquele que larga tudo e volta transformado. Eu estou meio imobilizada porque o filme mexeu muito comigo, muito lindo. Obrigada pela licença. Bom, eu acho que tem um outro aspecto que a gente pode pensar, baseado nisso que o Kleber tinha começado a falar, sobre a questão do momento atual do Brasil. Né? Na psiquiatria, a gente tem uma das patologias que se chama síndrome de Ganser. O que é a síndrome de Ganser? É o choque cultural, né? Que praticamente existem dois Brasis, né? O Brasil do Norte e o Brasil do Sul. E muito do que acontece quando os nordestinos vêm para São Paulo, o choque cultural que tem aqui, né? As informações que tem. E quando o Kleber fala dessa questão do gigante acordou, o gigante está sem identidade, eu acho que lembra um pouco desse aspecto, né? Porque as pessoas não têm ainda um foco para exigir. Né? Eu estou achando barato como que a discussão está tomando, e estou lembrando de algumas coisas, né? Agora eu entendi por que eu estava lembrando de uma citação da Dani Álvares, que ela trabalha muito com autistas, né? Tem um texto dela que ela diz assim, que a criança autista, ela não está escondida, ela não está se escondendo de ninguém, no fundo ela está perdida, ela está à espera de alguém que a encontre e que a traga para a realidade. No meio da discussão me veio essa situação, o que tem a ver o autismo, a Dani Álvares, com o rumo da conversa? E aí eu estou começando a tentar processar isso dentro de mim, pensando no seguinte, ligando a questão do dependente químico, da liderança do Brasil atual, né? E eu achei um gancho aí que para mim faz um sentido, né? No filme, o circo, o palco, o picadeiro, o local onde o palhaço atua, seria muito equivalente ao que o Winnicott chamava de área de ilusão. Né? O que é a área de ilusão para o Winnicott? Né? É um espaço em que existe a realidade e existe a fantasia ao mesmo tempo. Em que a realidade ela é compartilhada pela imaginação e pelos fatos reais. Então você olha para a ilusão não é mentira, mas também não é verdade. Ela tem um pouco de vários elementos, né? Então, pegando a questão da área de ilusão lá para o Winnicott, na criança, o que seria essa área de ilusão? É quando, por exemplo, você tem um bebê que está com fome, e a mãe vem e apresenta o leite para o bebê, apresenta o seio. O bebê, ele imaginou que ele queria comer, e a mãe apresentou o seio na mesma hora. Qual é a percepção que o bebê tem? Opa, eu criei isso, veio porque eu desejei. É meia verdade, não é uma verdade inteira. Né? Quando você tem um momento do palco, no circo, é um momento de uma ilusão gigantesca, que traz elementos que a gente espera encontrar e elementos que o próprio palhaço traz também. Então, é um encontro de uma certa fantasia que a gente tem com elementos da realidade. Pensando um pouco agora na questão do Brasil hoje, na identidade, né? Eu acho que a gente está vivendo nessas manifestações todas, nas crises de liderança, nas situações, por exemplo, bem ilustradas com dependentes químicos, a gente está vivendo um momento muito delicado nessa área de ilusão, que a gente não sabe o que vai dar. Tem elementos no Brasil, hoje nos dois Brasis, estão sobrepostos, né?
elementos de uma realidade muito contundente, PEC 37, homofobia, feliciano da vida, ato médico e um punhado de outras coisas mais, e tem junto com isso elementos reais de uma mobilização gigantesca que também englobam coisas da nossa própria fantasia. Que fim vai dar isso? Não sei. Mas eu acho que é um momento muito crítico, porque o jeito que nós lidamos com a ilusão pode propiciar forças para uma mudança gigantesca ao ponto da pessoa encontrar a própria identidade. Pessoal ou nacional, não importa. Mas pode propiciar isso. Ou pode propiciar, muitas vezes, uma fuga para um uso inadequado da ilusão. Uma prisão no reino, na terra do nunca, em que só com código pirim-pim a gente consegue viajar na maionese e de um jeito muito provisório. Né? Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Da gravidade e ao mesmo tempo da oportunidade desse momento que a gente tem. Né? É um momento, acho que, único em termos nacionais e acho que em termos pessoais também. Que nunca, talvez a gente esteja com a possibilidade de construir uma identidade tão à flor da pele como agora. Até puxando para o lado da mitologia, né, sobre um pouco da interpretação junguiana, a gente pode pensar na Fênix, né? Sim. Que é a renascer das cinzas. Esse é o nome do grupo. O seu grupo? O inconsciente coletivo, né? Saí de férias, eles perguntaram para minha substituta se um traficante pesado. Ele me abraçou, me chorou, me beijou, chorou, porque beijo, abraço, não quero saber. Aí ela olhou para minha substituta e falou assim: você promete que quando você entrar aqui de manhã você vai gritar assim, ó, vamos, Fênix! Porque o amor não cura, nada cura. Sim. Com relação à nossa condição de patriotismo, né, cidadão brasileiro, eu concordo com o Kleber que a gente está numa linha muito tênue, né, entre poder ganhar um fôlego, uma tomada de consciência, uma reapropriação da nossa identidade enquanto brasileiros, né, como a gente pode realmente botar tudo a perder. O que eu acho mais importante do que está acontecendo é que a gente está discutindo. Né? Se discute dentro de casa, se discute aqui e agora, né? Quer dizer, a gente vê assistir um filme, quanto que ele foi ele possibilitou, né, que viesse à tona esse momento que está tão gritando dentro de nós, né? Então, e o fato da gente poder estar discutindo esses aspectos, eu acho que isso sim é um caminho que pode fazer com que as coisas cresçam, não que deem certo, porque eu acho que tem muito que andar. O meu sobrinho, ele escreveu uma coisa muito legal sobre o gigante adormecido, só não me lembro o nome do mito, daquele gigante que tem um olho só. Ciclope, mas ele pôs um outro nome, pôs um nome Polifemo. Que ele coloca que o gigante acordou, mas ele tem um olho só ainda. Tá? E aí eu coloquei em resposta para ele, né? Eu coloquei que quando a gente acorda, a gente ainda fica entorpecido pelo sono. Você pode estar acordando, mas não está desperto. E despertar e tomar consciência de que você realmente está acordado. Então pode ser que a gente esteja acordando, mas agora a gente tem que despertar. Né? Eu acho que as discussões, as reflexões, acho que poder se apropriar do que nós queremos enquanto brasileiro, o que realmente está nos fazendo falta, sem aqueles jargões, né, gente? Por favor, né? O que falta é educação. Não, vamos pensar as claras nisso. A coisa que eu mais gostei que rolou na internet, eu não sei quem vai dar isso, mas eu fui também compartilhando, é uma lista de exigências, né, a respeito do papel dos deputados. Isso é uma das coisas que nós queremos, que eles parem de ser o rei da cocada,
que eles sejam trabalhadores, né? E não pessoas que vão lá para se apropriar do dinheiro público a bel prazer. Então, acho que esse é o grande lance, que talvez todo esse processo de discussão o Benjamin fez internamente, né? Porque ele não verbalizava isso, mas era perceptível que ele estava o tempo todo pensando, né? Acho que ali a cabeça dele devia estar em caraminholas. Era tudo muito singelo. Aquela menina, ela tinha um olhar do tipo assim, né? Estou com você em lado, te apoio em tudo que você precisar, porque acho que tinha esse olhar dela para ele também, e o olhar daquela mulher mais gorda, né, que fazia o papel da mãe, da esposa do palhaço, né, ela também era o esteio. Ao mesmo tempo que ela precisava do sutiã, ela tinha peito. Né? O dia que ele chegou bêbado, quem foi cuidar dele? Ela e a menina. Então, acho que a gente tem que, do mesmo jeito que ali eles, com todas essas dificuldades de comunicação, eles conseguiram se entender nessa troca de olhares, nesses movimentos tão singulares, né, que foi acontecendo dentro daquela família. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer também como um todo. Acho que sair daqui pensando um pouco qual é o nosso papel dentro desse nosso país aí. Onde é que eu vou estar contribuindo com tudo isso? Né? Porque a gente tem uma tendência a se isentar. Não é meu, eu não estou passando por esse problema, eu não ando de ônibus, eu não isso, eu não aquilo. Bom, primeiro, se a gente andasse de ônibus, a gente ia chegar e os ônibus tivessem qualidade, né? A cidade não ia estar tão poluída, São Paulo ia estar quase parando, né? Então, assim, eu acho que está na hora do brasileiro também se apropriar do papel de cidadania, do papel, assim, de perceber que todo mundo está dentro de um aquário, né? Que se um peixinho suja na direita, essa sujeirinha da direita vai parar no lado esquerdo, né? Então, não dá para a gente viver naquela ilusão que foi criando dentro de nós, que o rico pode tudo, quem anda de ônibus é pobre, quem frequenta a saúde pública é pobre, né? Não, é público, né? É para todos. Hoje em dia a gente está o falso rico, né? Porque a gente tem a Unimed, e a Unimed é quase um SUS. A Unimed quase não, dependendo do que você procura, é um SUS. Você chega a 1h da tarde no consultório do médico, você atende das 4. E às vezes no postinho você atende mais rápido e com a mesma qualidade. Você tenta marcar uma consulta para outubro. Então são coisas que a gente tem que estar pensando um pouco, porque a gente cresceu muito nessa ilusão, né? Do rico do pobre, e a gente comprou isso como se fosse verdadeiro. O valor que o cliente paga para o valor que o cliente paga para o médico é quase o SUS. E tem toda, né, responsabilidade técnica, que pano na manga desse filme, né? Ou seja, vocês veem aquilo que eu falei no início, né? É a nossa angústia existencial, né? Cada um tem a sua angústia existencial e a gente, enquanto povo brasileiro, a gente está num momento, não aguentamos mais, não dá, né? Então, acho que ele vem mobilizar todos esses sentimentos em nós. E a gente tem que encarar esse processo, né? Enquanto ser humano, para o nosso crescimento. E o que é legal nisso é que a gente não consegue desenvolver um processo de identidade pessoal sem arrastar um punhado de gente junto. Sim. O filme deixa isso muito claro. Quando você consegue se centrar e desenvolver uma identidade firme, sólida, quem está ao seu redor usa você como âncora para começar a desenvolver a própria identidade também, né? Então, não tem como você não ter um compromisso social. É impossível. Eu me salvo sozinho? É mentira. Eu me lembro quando eu era criança na igreja da Santa Cruz, na igreja velha que tinha lá, tinha uma cruz pendurada, uma cruz preta, bem na frente da igreja, que tinha escrito assim: salva tua alma. Hoje em dia isso é inconcebível. Não existe isso, salva tua alma, salva tua vida. A gente está completamente plugado no outro, o aquário mesmo. E a gente tentar trabalhar, não, eu vou fazer só o meu trabalho de consultório quietinho lá, só com os meus pacientes, e não participar dessa mobilização toda, é uma hipocrisia gigantesca.
Não tem como, né? E eu acho que o filme ilustra muito bem isso, né? Ele mobiliza todo mundo ao redor. E aí a gente pode pensar que é o nosso próprio papel social também, né? Até que ponto a gente consegue estar disponível para mobilizar quem está ao nosso redor também. Para repensar valores, repensar posturas, repensar práticas públicas e políticas que possam repercutir para o bem de todos, né? Então, eu acho fantástico isso. Eu acho que está muito na mão da gente estar como multiplicadores mesmo desse papel, né? Eu pergunto alguém mais. Não, mentira. Quando você está falando assim, quando alguém muda, muitas pessoas se beneficiam, né? O Jung dizia, né? Você só pode levar o seu paciente até onde você foi. O certo, né? É a gente. O mais importante que a técnica é a pessoa do terapeuta. É que nem a pedra que cai do lago, né? Quer dizer, se a gente não vai até o inferno, você não consegue conduzir ninguém por lá, para chegar no céu. Então, que a gente possa ter a coragem de seguir o caminho que o Sangalé fez, né? A maior coragem, o maior aprendizado não está nos livros, e sim nas experiências vividas. Sem dúvida. E eu acho que por isso que eu acho muito legal, né? E eu fico muito emocionado e muito grato, né? Toda vez que a gente se junta aqui, porque a ideia é ajudar cada um de vocês, cada um a sua moda, a passar um pouquinho melhor pelo seu próprio inferno, pelo seu próprio caos, para poder chegar nas estrelas bailarinas, né? Depois, para poder chegar e trilhar o seu caminho se não para o céu, pelo menos para um purgatório, né? Um lugarzinho um pouquinho melhor que o inferno, né? Mas quem sabe rumando para o céu, com a esperança que a gente possa chegar um dia a estar um pouco melhor, né? Que mais, gente? Podemos finalizar. Ser uma estrela brilhante, né, cara? Que a gente possa ser uma estrela e não um cometa, né? Ou uma estrela cadente. Estrela cadente não. Então, não precisa brilhar tanto, mas que brilhe um pouquinho e possa funcionar como nós, já está ótimo, né? Então, eu queria agradecer a vocês, gente, muito obrigado. Acho que a discussão foi muito boa. Elton, Alexandre, obrigado de coração de novo, né? Mês que vem a gente vai ter Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, também vai ser muito legal. Divulguem, venham para cá participar conosco. O Elton e o Alexandre estão convidados também. E aí, mês que vem a gente se vê novamente. Obrigado.